Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito bom dia! Estamos começando mais um programa Umbanda Sem Fronteiras aqui na Rádio Sensorial FM. Eu sou Mãe Auren, tô sempre aqui acompanhada do meu Pai de Santo, a bênção, Pai Joãozinho. Já venho pedindo a bênção de todos, agradecendo sempre a audiência, o carinho e essa energia que a gente compartilha aqui nesse programa toda quinta-feira. Também já desejo uma quinta-feira iluminada para todos e quero dizer que hoje é um programa especial para mim. Sim, é um programa especial, porque essa semana, no dia 24 de agosto, a gente comemora o Pai Oxumaré. E é meu pai de coroa. Então, assim como o programa que eu falei sobre Oxum, eu me emocionei, provavelmente eu vou me emocionar falando dessa energia de meu pai Oxumaré. Eu quero começar esse programa falando da minha experiência, contando um pouco da minha história, para que depois vocês possam entender algumas conclusões minhas, pessoais, sobre o meu pai Oxumaré. Claro que no segundo bloco eu vou trazer para vocês o símbolo, a cobra, o arco-íris, o feminino e o masculino, 6 meses na energia feminina, 6 meses na energia masculina. A gente vai conversar sobre tudo isso e como que a gente pode, né, seguindo aquela linha de raciocínio que eu trago sempre para vocês quando eu venho falar dos orixás, entender como eu posso usufruir dessa energia para o meu dia a dia, como que a gente pode usar de toda essa conexão com o Pai Oxumaré para o nosso dia a dia, para nossa rotina. Então, eu vou começar contando um pouco da minha experiência. Eu comecei o meu desenvolvimento na Umbanda num terreiro onde não se cultuava Oxumaré. Então, eu tive pouco contato no início do meu desenvolvimento. Eu precisei de muita entrega, muita conexão, muita confiança, muito estudo para poder ter esse contato, para poder realmente receber essa energia de Oxumaré. E eu acredito que isso é muito a representação de Oxumaré, o grande mistério, né? Então, no terreiro que eu fiz o meu desenvolvimento e que eu comecei a minha caminhada dentro da Umbanda, a gente não recebia dos pais da casa a nossa coroa. Não falava, ó, você é filho de tal com tal. A gente passava por desenvolvimento e na camarinha, os médiuns que iam passar pela camarinha, iam fazer a sua coroação, eles tinham que trazer o orixá, né, feminino e masculino no dia da coroação. E eu fiquei bem confusa. Oxum para mim sempre foi muito claro, né? Que desde o começo da minha preparação eu já sentia fortemente a cabocla Jaciara, que é uma cabocla de Oxum Opará. Então era muito claro. Mas o orixá masculino não era claro para mim. Eu me confundia, eu não tinha assim uma sensação clara e estava bem ansiosa com o dia da minha camarinha e da coroação. E 2 dias antes de eu entrar para a camarinha, eu tive um sonho muito lindo, muito simbólico, onde eu recebia de um caboclo, cobra coral, o ponto riscado, a guia, e ele falava que eu era filha de caboclo, cobra coral, né, e que eu vinha nessa energia. Como o terreiro não cultuava Oxumaré, ele se apresentou como um caboclo de Ogum rompe-mato. E assim eu fiz minha coroação. Me coroei com a cabocla Jaciara, de Oxum Opará, e o caboclo cobra coral, Ogum rompe-mato. Mas eu confesso para vocês que aquela dúvida, aquela sensação ainda permanecia, mas eu continuei, passei mais um tempo nesse terreiro, até que eu vim pro terreiro do Pai Joãozinho. E eu lembro que eu cheguei no terreiro do Pai Joãozinho, né, sem conhecer nada, sem conhecer terreiros em Campinas, sem conhecer o Pai Joãozinho, cheguei de coração aberto, cheguei querendo conhecer, eu já estava uns
sei lá, uns 8 meses sem pisar num terreiro. E eu cheguei no terreiro em agosto. Foi no mês de agosto que eu comecei a trabalhar no terreiro do Pai Joãozinho. E no mês de agosto, eles estavam cantando para Oxumaré. E aquilo mexeu comigo de uma maneira muito diferente, de uma maneira que eu não conseguia explicar. Eu comecei a me apaixonar, e eu comecei a estudar, e eu comecei a me conectar. E aquilo não saía da minha cabeça, e eu sabendo que era cobra coral, e sentindo aquela energia subir, e a cada vez que cantava o ponto para o Xumaré, na abertura da gira, aquilo mexia comigo, até que eu tive contato com o pai Joaquim, que é o preto velho que trabalha comigo, e ele é um preto velho de Oxumaré. E aí ele foi trazendo toda a explicação para mim, ele foi conversando comigo, falando que o caboclo cobra coral não podia se apresentar como filho de Oxumaré, como um caboclo de Oxumaré, porque o terreiro não permitia, e que eu abrisse o meu coração, que eu entendesse tudo, que eu não ficasse chateada, mas que a partir dali eu ia me ver como uma filha de Oxumaré. Então vocês veem que não foi algo simples, não foi algo natural, como acontece com outras pessoas, mas foi lindo, e o pai Joãozinho foi me ajudando nesse processo. E quando eu fiz a coroação para a mãe grande, o caboclo do pai Joãozinho me coroou como Aurim de Oxumaré. E aquele dia... não vou chorar. Aquele dia foi um dia muito especial, e olhando para trás e vendo toda essa minha história que eu tô passando aqui para vocês, vocês vão entender por que eu vou falar algumas coisas sobre o Oxumaré no segundo bloco para vocês, e por que eu acredito que fala-se muito pouco de Oxumaré, por que tem poucos filhos de Oxumaré, por que tem terreiros que não cultuam Oxumaré, porque realmente é um mistério, realmente é uma grande entrega, realmente é uma grande bênção, e ele pede uma expansão de consciência, que você expanda a sua consciência, os seus estudos, as suas conexões para além do óbvio, para além do que é falado, que você questione, que você se entregue para tudo isso. Então eu queria contar essa história para vocês, começar o programa assim, para vocês entenderem, né, fazer um cenário para vocês, para agora no segundo e no terceiro bloco a gente conversar um pouco mais sobre essa energia do meu pai Oxumaré. Arroboboi Oxumaré. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. E estou de volta aqui com o programa Umbanda Sem Fronteiras, na Rádio Sensorial FM, hoje dedicando esse programa ao meu pai, Arroboboi Oxumaré. E já me recompus aqui, já não tô mais chorando. E eu queria começar falando para vocês sobre os símbolos, né? A gente vê o Oxumaré como a cobra e a gente vê também como o arco-íris, né? Dizem que 6 meses ele representa a energia feminina através da energia da cobra, da serpente. E 6 meses ele representa a energia masculina através do seu arco-íris. Vamos falar um pouquinho da cobra? Mas para isso, lembra que eu falei para vocês da expansão de consciência, da gente que o Oxumaré pede que a gente ultrapasse as barreiras da religião e que a gente busque aquilo que é comum, né? O conhecimento comum que circula ali entre todos os estudos energéticos e espirituais, todas as religiões. E para a gente conversar sobre a cobra, eu vou precisar disso. Para a gente poder entender o que é essa representação da cobra, a gente vai ter que circular pelo campo energético que circula as diversas religiões. A gente vai ter que voltar no tempo, porque se a gente for olhar hoje, o símbolo da cobra, para a maioria de nós ocidentais, traz traição, traz pecado, traz medo, é perigosa, né? A cobra, ela tem, né, essa coisa de perigo, ela é sorrateira, ela ataca quando você menos percebe. A gente tem algumas características, a gente ficou gravado isso, e não é bem assim, né? A gente tem um pouco da influência de Eva, que é influenciada pela serpente, que come a maçã, e então ela descobre o pecado, e aí sai do paraíso. Eu acho que tem muita influência disso. Mas se a gente olhar
para outros tempos, se a gente olhar para outras tradições, outros estudos, a gente vai perceber que a cobra, ela é a representação da cura. Ela é uma representação energética muito forte e ela permeia diversos estudos, diversas tradições. A gente vai encontrar simbolismo da cobra nos egípcios, a gente vai encontrar nas tradições de Daomé, os daometanos, nos gregos, nos romanos, nos orientais, trazendo a energia de Kundalini, né? A serpente que mora ali no nosso primeiro chakra e traz a consciência da energia sagrada, da energia sexual sagrada, essa energia que transforma a vida, que faz a vida nascer, o equilíbrio entre o feminino e o masculino. Guarda isso que a gente vai falar no terceiro bloco, o equilíbrio que eu chamarei trazendo as duas energias. Então a cobra, ela tem uma representação muito sagrada e muito bonita, mas para isso a gente precisa quebrar essas barreiras, né? A gente precisa se questionar mais, estudar mais e buscar mais. A cobra, ela tem a representação da troca da pele, né? Então, assim, tudo que eu estiver falando agora sobre a cobra, você já entenda como o que o Oxumaré vem trazendo de ensinamentos pra gente, tá bom? Então, falando sobre a troca de pele, ensina que a gente precisa entender que tudo tá o tempo todo em transformação, inclusive a nossa pele. Nós mudamos o tempo todo, o mundo muda o tempo todo. E essas transformações, elas não mudam a nossa essência. A cobra continua a mesma, mas ela vai mudando a sua pele, ela vai trocando, ela vai se renovando. E o Oxumaré vem trazer essa renovação, essa dissolução daquilo que não serve mais para trazer aquilo que é o novo. Por isso que falam que filhos de Oxumaré mudam o tempo todo, né? Muda de visual, muda de gosto, muda de casa, nunca tão contente com nada, mas é que nós entendemos que essa energia precisa ser renovada, ela precisa ser transformada. A cobra também tem aquela representação de Ouroboros, que é a serpente que come o próprio rabo. Vocês já viram? Né? Parece que é um círculo onde a serpente está comendo o próprio rabo, que traz essa ideia de que nada tem começo e fim, tudo se transforma, sabe? Não é fixo, começou, terminou. Não, quando termina, começa de novo. O círculo não se acaba, é tudo cíclico, a vida é assim. Nós nascemos, transformamos e morremos várias vezes durante a nossa vida. Dessa ideia de que tudo é cíclico, tudo muda, mas ele não tem um fim. Você termina para que comece, que tenha um recomeço. Então a cobra também traz esse simbolismo. A cobra também, ela é capaz de se adaptar em diversos terrenos, né? A gente pode ver cobra em terrenos arenosos, a gente pode ver cobra em terrenos barrosos, no meio da mata, a gente vê cobra na água. Então ela se adapta a diversos terrenos, que tem a ver com tudo isso que a gente falou da cobra, dessa transformação, dessa adaptação, desse equilíbrio. A cobra também, como eu já falei para vocês, é a representação da energia Kundalini, né? A gente pensando nessa serpente que mora na base do nosso primeiro chakra e que ela precisa ser ativada, energizando e subindo essa energia Kundalini por todos os nossos chakras, através dos nadis, que são os canais de energia, Ida, Pingala, Sushumna, para que através dessa ascensão da nossa energia sexual, mas a nossa energia sexual vista como uma energia sagrada, a energia da nossa própria vida. Essa energia acendendo os nossos chakras nos leva à conexão com Deus, com o grande mistério, com o universo, como você queira chamar essa energia. Então essa ascensão, né, dessa serpente traz essa conexão com o sagrado, traz essa expansão de consciência onde nós compreendemos a ideia de que nós já somos sagrados, nós já somos a centelha divina. Olha que lindo, né? Então o nosso pai Oxumaré, na representação da cobra, traz todos esses questionamentos pra gente. Como que nós estamos olhando para os nossos ciclos? Nós aceitamos a mudança, nós nos adaptamos ou nós somos rígidos, fixos? A gente vai falar mais sobre isso no terceiro bloco, porque eu vou trazer o símbolo do arco-íris, do pote de ouro no final do arco-íris, e essa ideia de que é metade homem, metade mulher, e vamos falar um pouquinho dessas energias feminina e masculina. Tá gostoso, né? Estão gostando? Eu tô amando fazer esse programa. Então aguenta mais um pouco aí, que eu já volto. @boi Oxumaré. E estou de volta aqui com o programa Umbanda Sem Fronteiras, na Rádio Sensorial FM, hoje dedicando esse programa ao meu pai, @boi Oxumaré.
E já me recompus aqui, já não tô mais chorando. E eu queria começar falando para vocês sobre os símbolos, né? A gente vê o Oxumaré como a cobra e a gente vê também como o arco-íris, né? Dizem que 6 meses ele representa a energia feminina através da energia da cobra, da serpente, e 6 meses ele representa a energia masculina através do seu arco-íris. Vamos falar um pouquinho da cobra? Mas para isso, lembra que eu falei para vocês da expansão de consciência, da gente que o Oxumaré pede que a gente ultrapasse as barreiras da religião e que a gente busque aquilo que é comum, né? O conhecimento comum que circula ali entre todos os estudos energéticos e espirituais, todas as religiões. E para a gente conversar sobre a cobra, eu vou precisar disso. Para a gente poder entender o que é essa representação da cobra, a gente vai ter que circular pelo campo energético que circula as diversas religiões. A gente vai ter que voltar no tempo, porque se a gente for olhar hoje, o símbolo da cobra, para a maioria de nós ocidentais, traz traição, traz pecado, traz medo, é perigosa, né? A cobra, ela tem, né, essa coisa de perigo, ela é sorrateira, ela ataca quando você menos percebe. A gente tem algumas características, a gente ficou gravado isso, e não é bem assim, né? A gente tem um pouco da influência de Eva, que é influenciada pela serpente, que come a maçã, e então ela descobre o pecado, e aí sai do paraíso. Eu acho que tem muita influência disso. Mas se a gente olhar para outros tempos, se a gente olhar para outras tradições, outros estudos, a gente vai perceber que a cobra, ela é a representação da cura. Ela é uma representação energética muito forte e ela permeia diversos estudos, diversas tradições. A gente vai encontrar simbolismo da cobra nos egípcios, a gente vai encontrar nas tradições de Daomé, os daometanos, nos gregos, nos romanos, nos orientais, trazendo a energia de Kundalini, né, a serpente que mora ali no nosso primeiro chakra e traz a consciência da energia sagrada, da energia sexual sagrada, essa energia que transforma a vida, que faz a vida nascer, o equilíbrio entre o feminino e o masculino. Guarda isso que a gente vai falar no terceiro bloco, o equilíbrio que o Oxumaré trazendo as duas energias. Então a cobra, ela tem uma representação muito sagrada e muito bonita, mas para isso a gente precisa quebrar essas barreiras, né? A gente precisa se questionar mais, estudar mais e buscar mais. A cobra, ela tem a representação da troca da pele, né? Então, assim, tudo que eu estiver falando agora sobre a cobra, você já entenda como o que o Oxumaré vem trazendo de ensinamentos pra gente, tá bom? Então, falando sobre a troca de pele, ensina que a gente precisa entender que tudo tá o tempo todo em transformação, inclusive a nossa pele. Nós mudamos o tempo todo, o mundo muda o tempo todo. E essas transformações, elas não mudam a nossa essência. A cobra continua a mesma, mas ela vai mudando a sua pele, ela vai trocando, ela vai se renovando. E o Oxumaré vem trazer essa renovação, essa dissolução daquilo que não serve mais para trazer aquilo que é o novo. Por isso que falam que filhos de Oxumaré mudam o tempo todo, né? Muda de visual, muda de gosto, muda de casa, nunca tão contente com nada, mas é que nós entendemos que essa energia precisa ser renovada, ela precisa ser transformada. A cobra também tem aquela representação de Ouroboros, que é a serpente que come o próprio rabo. Vocês já viram? Né? Parece que é um círculo onde a serpente está comendo o próprio rabo, que traz essa ideia de que nada tem começo e fim, tudo se transforma, sabe? Não é fixo, começou, terminou. Não, quando termina, começa de novo. O círculo não se acaba, é tudo cíclico, a vida é assim. Nós nascemos, transformamos e morremos várias vezes durante a nossa vida. Dessa ideia de que tudo é cíclico, tudo muda, mas ele não tem um fim. Você termina para que comece, que tenha um recomeço. Então, a cobra também traz esse simbolismo. A cobra também, ela é capaz de se adaptar em diversos terrenos, né? A gente pode ver cobra em terrenos arenosos, a gente pode ver cobra em terrenos barrosos, no meio da mata, a gente vê cobra na água. Então, ela se adapta a diversos terrenos, que tem a ver com tudo isso que a gente falou da cobra, dessa transformação, dessa adaptação, desse equilíbrio. A cobra também, como eu já falei para vocês, é a representação da energia Kundalini,
né? A gente pensando nessa serpente que mora na base do nosso primeiro chakra e que ela precisa ser ativada, energizando e subindo essa energia Kundalini por todos os nossos chakras, através dos nadis, que são os canais de energia, Ida, Pingala, Sushumna, para que através dessa ascensão da nossa energia sexual, mas a nossa energia sexual vista como uma energia sagrada, a energia da nossa própria vida. Essa energia acendendo os nossos chakras nos leva à conexão com Deus, com o grande mistério, com o universo, como você queira chamar essa energia. Então essa ascensão, né, dessa serpente traz essa conexão com o sagrado, traz essa expansão de consciência onde nós compreendemos a ideia de que nós já somos sagrados, nós já somos a centelha divina. Olha que lindo, né? Então o nosso pai Oxumaré, na representação da cobra, traz todos esses questionamentos pra gente. Como que nós estamos olhando para os nossos ciclos? Nós aceitamos a mudança, nós nos adaptamos ou nós somos rígidos, fixos? Né? A gente vai falar mais sobre isso no terceiro bloco, porque eu vou trazer o símbolo do arco-íris, do pote de ouro no final do arco-íris, e essa ideia de que é metade homem, metade mulher, e vamos falar um pouquinho dessas energias feminina e masculina. Tá gostoso, né? Estão gostando? Eu tô amando fazer esse programa. Então aguenta mais um pouco aí, que eu já volto. @boi Oxumaré. Você sabe qual o retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse. Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Estou de volta aqui com vocês no programa Umbanda Sem Fronteiras, na Rádio Sensorial FM, hoje homenageando e trazendo algumas reflexões, alguns ensinamentos do nosso pai Oxumaré, @boi, meu pai. E agora eu queria falar para vocês um pouco sobre o arco-íris, né? Porque o arco-íris, as cores do arco-íris e o próprio arco-íris representam o Oxumaré, né? E a gente lembra que no final do arco-íris tem um pote de ouro, então o Oxumaré também traz essa consciência da prosperidade, da riqueza, né? Ali no final do arco-íris tem todo o ouro do mundo, mas que a gente precisa alcançar. E como que a gente chega nesse pote de ouro? Vamos falar um pouquinho sobre isso. E não é fácil, né? Se a gente pensar, a gente quase não consegue enxergar o arco-íris. É raro, né? A gente tem que ter aquele momento da chuva e do sol, e aí a gente fica encantado vendo a beleza, né? Do filho mais lindo de Nanã, o Oxumaré, representando o arco-íris. Mas como é que a gente faz para chegar nessa prosperidade que o Oxumaré traz? Porque não é essa riqueza de Oxumaré, essa prosperidade, ela não é só física. E quando você compreende esse pote de ouro no final do arco-íris, você compreende a própria vida. Você compreende o todo. Nas culturas orientais, eles chamam de estado de samadhi, né? Esse estado onde você tem a compreensão de tudo. Onde você entende tudo, você entende a vida, você entende Deus, você entende você entende tudo, o estado de samadhi. Mas para isso a gente precisa atravessar o arco-íris. E o que isso quer dizer? Se a gente pensar nessas 7 cores, a gente vai ver que tem a representação dos nossos principais chakras, dos nossos 7 principais chakras. E chakras são vértices, são rodas de energia que nós temos não no nosso corpo físico, no nosso corpo sutil, mas que são representados por órgãos, são representados, na verdade, por glândulas no nosso corpo físico. E a gente precisa ter um certo equilíbrio e a gente precisa que esses campos energéticos estejam equilibrados. Para quê? Para que a gente possa conectar com o divino. Para a gente chegar no fim do arco-íris e receber esse pote de ouro, entender essa prosperidade de Oxumaré, a gente precisa ter a compreensão do arco-íris, representando para mim os 7 chakras. Por quê? Para mim, esses 7 chakras é como se fosse uma escada, que a gente vai compreendendo, a gente vai acendendo energia. Energia essa representada pela cobra, lembra? Kundalini? E aí quando essa cobra, ela começa a subir ali da base do seu quadril, onde está o seu primeiro chakra, e vai subindo, dançando, serpenteando, até chegar ao seu 7º chakra, você encontra o pote de arco-íris.
Quer ver como? Se a gente pensar nos nossos chakras, a gente tem ali no primeiro chakra o eu sou, a compreensão de quem você é como um ser físico. Quais as necessidades básicas que você precisa na Terra, né? O que você precisa para sobreviver, a sua própria sobrevivência. Então, ali no nosso primeiro chakra, a gente vai lidar com o que a gente precisa para sobreviver, as coisas mais básicas. E aí essa serpente vai dançando, vai subindo para o nosso segundo chakra. E aí ali no laranja do nosso segundo chakra, a gente tem as sensações, os sentimentos. A gente sente, eu sinto, é o prazer, é a compreensão que não é só o básico que a gente precisa, a gente pode ir um pouco mais e a gente vai viver a vida com prazer. É ali que tem a criação da vida, né? É ali que o feto é feito, que a vida nasce na nossa energia de vida, que é a nossa energia sexual que vai ascendendo. E aí ela vai pro terceiro chakra, pro amarelo, e aí ela traz a compreensão de eu faço. Sabe? Já passou pelo básico, já passou pelo sentimento, pelo fluir, pelo prazer, e agora eu vou pro mundo. Eu vou entendendo como eu sinto, como eu percebo esse mundo, e agora eu venho com a autoconfiança, eu venho com a coragem, eu venho com a autoestima. Mas lembra, para que eu possa chegar nesse momento de coragem, autoestima, autoconfiança que todo mundo busca, eu já tenho que ter olhado para as minhas necessidades básicas, garantido as minhas necessidades básicas, eu tenho que ter me permitido sentir, perceber a vida, entender o prazer, e aí sim eu consigo ter tudo isso. Senão eu não chego nessa autoconfiança, nessa autoestima. Mas a gente quer mais, a gente quer subir mais, a gente vai pro quarto chakra, o chakra do coração, o verde, aonde eu posso, enfim, com segurança, com autoestima, com autovalorização, me relacionar com o outro. E aí eu posso doar amor, porque eu confio, e porque eu confio eu posso receber o amor. Mas se eu não passei ali pela autoconfiança, eu não chego nesse estágio da troca, da compreensão do outro, dessa troca entre o dar e o receber. Mas a gente acende essa energia um pouquinho mais, a gente vai ali para a garganta, no nosso quinto chakra, onde tem um azul um pouquinho mais claro. E aí é a maneira como você se expressa no mundo. Como que você fala, né? Como que você coloca a sua verdade no mundo. Ou seja, você está se conectando com os seus propósitos, o que você veio fazer no mundo. Como que você entende os propósitos dos outros. Como você compreende a verdade dos outros sem ofender a sua própria verdade. E como você coloca a sua verdade no mundo. E a gente acende um pouco mais, vai ali para o terceiro olho, né? O azul mais índico, o azul mais escuro, que aí é a tua intuição. Eu vejo. Como que você vê além da matéria? Né? Ali tem a mediunidade e os seus diferentes tipos de mediunidades. Mas daí a gente sobe um pouquinho mais. Mas percebeu como foi uma escadinha? Você vai ter que percebendo, tendo que crescer, evoluir, né? Como ser humano, como essência, para você até chegar no sétimo chakra, o chakra da coroa. E aí sim você acha o pote de ouro no final do arco-íris de Oxumaré. Sabe qual que é o pote de ouro? É a sua própria essência. É a compreensão que você já é tudo que você precisa. Você já é a própria prosperidade. Você não precisa esperar de fora. Você já é a própria prosperidade. Você já é a própria riqueza. Você compreende que você é a representação de Deus. Mas para isso a gente tem que ir subindo essa escadinha. E como que a gente faz isso? Ora, o Xumaré não é 6 meses energia feminina, 6 meses energia masculina? E o que isso significa? Que a gente precisa equilibrar as nossas energias. A gente precisa entender que para a gente subir essa energia Kundalini, a gente, né, essa energia sagrada, essa serpente, a gente precisa estar em equilíbrio entre as nossas energias. E eu tô falando de energia, não tô falando de corpo físico, não tô falando do homem e da mulher, não. Eu tô falando da energia que está em todos os seres, que é a energia feminina e masculina. O polo passivo, o polo negativo, com o polo ativo e o polo positivo. Então, quando fala que o Xumaré é metade do ano homem, metade do ano mulher, é porque ele traz essa compreensão que você precisa equilibrar essas energias. Ora, eu sou mais ativa, mais reativa, eu faço, eu aconteço, eu vou pro mundo, eu abro o peito, eu tenho coragem. Ora, eu sou mais receptiva, eu acolho, eu cuido, eu trabalho com as partes mais internas, com as minhas sombras, com a minha intuição, e é equilibrando isso como uma serpente, serpenteando essas energias, que a gente vai permitindo essa ascensão. Então, para mim, é isso que Pai Oxumaré representa. Essa compreensão que no final você é a própria prosperidade. É através dessa subida dessa Kundalini, dessa cobra que é a representação de Oxumaré, através de todas essas cores e até chegar na última cor, no final do arco-íris, onde tem o pote e você descobre que você é a grande prosperidade. Você já é tudo que você precisa nessa vida. Eu poderia ficar horas aqui falando sobre isso, mas para mim é isso que meu Pai Oxumaré me traz.
E esse é o grande mistério. E por isso que poucas pessoas se abrem, né? Quebram as barreiras, quebram, né, os preconceitos e se abrem para entender tudo isso. E quem consegue fazer isso, com certeza tem uma expansão da sua mediunidade, uma expansão da compreensão do mundo de uma forma diferente. Então eu vou deixar vocês aqui, que eu já tô correndo no tempo, falei demais. Vou deixar vocês com o Pai Joãozinho e aproveito para agradecer, Pai. Muito obrigada, Pai Joãozinho, por ter me permitido e por ter mostrado esse universo tão lindo do Pai Oxumaré. Muito obrigada. Eu vejo vocês quinta-feira que vem. Muito obrigada. @Boi Oxumaré. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Pessoal, bom dia. Vamos seguindo aqui o nosso programa Umbanda Sem Fronteiras, na Rádio Sensorial FM, nessa quinta-feira. Agradecendo a mãe Auren pelos ensinamentos, né, mãe? Obrigado. Mais uma vez, uma aula pra gente. Hoje a gente vai viajar lá para Piracicaba, falar com um grande irmão meu, um grande amigo, tanto de religião como de militância, o pai Ronaldo, que tem feito um grande projeto em Piracicaba, o projeto Cozinha Solidária. Meu pai, bom dia, sua bênção. Obrigado por aceitar o convite. Conta pra gente do projeto, pai. Oi, Pai Joãozinho, Pai abençoa a benção, Pai. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade da gente estar falando da Cozinha Solidária da Axé. Muito obrigado mesmo. É um prazer estar falando aqui com os ouvintes do seu programa, viu? Bom, a Cozinha Solidária de Axé, nós começamos esse ano, né, no mês de março, fevereiro, março, né? Eu carrego uma entidade, a Avó Chica, ela vem em torno de 2 ou 3 vezes por ano, e em uma das vindas dela, ela pediu que os filhos da casa se organizassem para distribuir comida a quem tem fome, né? Não só por conta da pandemia, mas infelizmente por conta do caos que está o Brasil hoje, tem muita gente passando fome. Então a gente se organizou, a princípio era com os Filhos de Santo, depois a gente abriu, hoje temos vários voluntários, comerciantes, que nos ajudam a organizar a Cozinha Solidária. Nesta terça-feira, inclusive, no dia 24, a gente distribuiu 100 marmitas, né, na comunidade onde está instalado o terreiro. A gente não tem muita preocupação em quantidade, pai. A gente vai até a comunidade, vê qual é a necessidade da comunidade e faz a quantidade exata. Primeiro, para não ter desperdício, e segundo, como a gente trabalha na base da doação, quem faz esse tipo de trabalho voluntário sabe do que eu estou falando, sabe o quanto é difícil a gente conseguir as coisas. Mas nessa terça-feira a gente conseguiu. Fizemos um arrozinho branco, um feijão, uma salada de legumes, com berinjela, cenoura, batata, né? E fizemos aquela proteína de soja, com bastante tempero, cheiro verde, berinjela, e conseguimos fazer 100 marmitas. Pai Ronaldo, isso é maravilhoso, né? A gente levar a religião para fora do terreiro. Ações sociais, política também, tudo tem sua hora, né? Pai Ronaldo, fala pra gente as redes sociais do terreiro, do senhor da comunidade, e também, pai, fala um pouco pra gente como é que tá a Umbanda aí em Piracicaba, o Candomblé também. Eu sei que o senhor tem um programa na rádio, tá sempre nos jornais falando sobre a gente, o senhor nos representa. Por favor, pai. Então, Pai Joãozinho, tem um negócio interessante. A própria Vó Chica, quando veio, né, falou, olha, fazer o bem não é só vestir o branco e ir para o terreiro, né? Fazer o bem também é ajudar quem mais precisa, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Então,
Está sendo muito prazeroso, muito legal. A ideia nossa é fazer uma cozinha solidária por semana, né? Mas a gente, como depende de doação, está fazendo apenas 2 vezes por mês. Mas com fé nos orixás a gente chega lá, né? Nós estamos, como o senhor disse, a gente está com um programa no portal Nova 15, né? Aos sábados, das 13 às 14 horas. Programa Falando de Axé, onde a gente recebe a visita das personalidades do mundo da Umbanda e do Candomblé, para contar a história dele, né, como conheceu a religião, para a gente poder divulgar os nossos irmãos. Inclusive espero contar aí, vamos agendar para eu contar com a participação do senhor aqui no nosso programa Falando de Axé. As nossas redes sociais, Comunidade de Umbanda Senhor Zé Moreno das Almas, né, no Facebook e no Instagram, e temos uma página também específica da Cozinha Solidária, né, Cozinha Solidária de Axé, uma logo vermelha com um garfo e uma colherzinha. As pessoas já podem encontrar tanto no Facebook como no Instagram. Do mais, Pai Joãozinho, minha gratidão pela oportunidade de estar falando. Eu tenho acompanhado o programa do senhor. Acho que a gente precisa cada vez mais se autoafirmar também, né? Nesse momento de crise que passa o nosso Brasil, e a nossa militância pela liberdade religiosa, né? Cada dia que passa a gente vê relatos aí, uns mais tristes que o outro, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com o senhor, com o seu público, e a bênção de todos e todas, os meus mais velhos, os meus mais novos, os meus iguais. Muito obrigado e minha gratidão sempre. Um abraço, Pai Joãozinho. Ronaldo, muito obrigado novamente. Deixo a nossa rádio à sua disposição para o que precisar, para divulgar eventos, o que precisar. Para a gente encerrar, meu pai, só benção novamente, agradeço novamente o tempo aí. E só para encerrar, para a gente não passar em branco do que a gente mais gosta também, né? Como que o senhor vê hoje a nossa política dos terreiros? Eu sei que o senhor trabalhou na campanha da deputada, ela foi eleita, a professora, né? E essa também é uma missão nossa, né, meu pai? Uma mensagem para a gente, muito obrigado. Então, Pai Joãozinho, a gente precisa, o povo de terreiro cada vez mais precisa se conscientizar que precisa participar da política, né? É através dela que a gente faz a luta, que a gente luta pelas coisas, que a gente consegue as coisas. Então, essa história que a política e a religião não se mistura, não tem que se misturar, é necessário. Nos tempos que a gente vive, nós precisamos misturar, tratar das duas coisas. Quando a gente discute com a mulher em casa, quebra o micro-ondas e quebra a geladeira, e a gente tem que fazer a discussão. Se conserta primeiro a geladeira ou conserta o micro-ondas, isso é fazer política, é discutir política. Sabe? Então nós precisamos, a gente só consegue se autoafirmar se a gente saber dos nossos direitos, mas nós temos que saber dos nossos deveres, nós precisamos participar. Eu tenho muito orgulho de estar no mandato da deputada Bebel, é uma grande companheira que está aberta ao diálogo com o povo de Santos, sempre está nos ajudando, sempre está nos auxiliando, e não é com o refrigerante da festa de Cosme Damião, não, é na defesa da política pública para o povo de Santos. Então, acho que cada vez mais o povo de Santos precisa se conscientizar mais, precisa participar da vida política, precisa participar, fazer a luta política para a gente garantir os nossos espaços, garantir os nossos direitos. Acho que é isso. Estamos no ar, isso mesmo, o site NEF tem tudo para o seu melhor. Nossos cursos presenciais e online com inscrições diretas no site, com as melhores formas de pagamento. Nossos atendimentos, como jogo de búzios, tarô, baralho cigano e muitos outros, também estão lá. Produtos exclusivos e com os melhores preços. Nos livros e nas pedras de cristais, na nossa loja online. Aproveite agora o cupom Desconto 10 na sua primeira compra. Acesse já nef.com.br e desfrute de todas as vantagens. Nef, levando você aos melhores caminhos. Bom, gente, vamos para o nosso último bloco aqui do programa Umbanda Sem Fronteiras. Nós estamos em Piracicaba, agora vamos até Sumaré,
falar com a mãe Fabiana, da Casa de Caridade Pai João de Oió, junto com o Pai Ricardo, né? A gente gosta de falar aqui, mãe Fabi, sua benção, viu, sobre muitas coisas de cultura. Eu sei que vocês fazem um trabalho muito legal em Sumaré, com a cultura afro, com a cultura de terreiro. A benção, mãe, bom dia. E conte pra gente dos projetos da casa. Bom dia, Pai Joãozinho, sua bênção, uma felicidade estar falando com vocês. Nós somos os dirigentes da Casa de Caridade Pai João de Oió, aqui de Sumaré, eu e Pai Ricardo. Realmente a gente está tentando e sempre indo para frente, na medida do possível, colocar a cultura de terreiro na rua, colocar também desmistificar muitas coisas sobre a questão da nossa linda Umbanda, da nossa linda religião, que traz as raízes africanas, né? Então nós temos o nosso projeto do que é o Sarau de Oió, que é uma festa feita em praça pública para receber pessoas de todas as casas. Temos apresentações afro, dança afro. Também temos o nosso bloco Pedra d'Água, onde cantamos músicas com os instrumentos que traz o batuque novamente, e assim a explicação do ritmo, de onde ele veio, né, que algumas pessoas às vezes não conhecem, que acham que é só uma batucada, mas não, tem uma história muito bonita por trás. E a gente está com um projeto agora que acabou de ser lançado, uma cartilha online sobre as ervas, né, que as ervas sagradas, que além de ser umbandista, a gente também tem que ter esse preparo de cuidado com a natureza, de cuidado com o que a terra traz, de cuidado, porque que é tão importante a gente cuidar da terra, para que a gente cuide do ar, para que a gente tenha chuva em épocas certas. A cartilha chama Aô-Aie, desculpa. Ela foi feita escrita pelo mestre Cassiolato, que é um super companheiro nosso, e as ilustrações do pai Rick de Xangô, e eu teve a minha parte na organização. Então essa cartilha ela tá online, ela é online, ela é gratuita, tá no nosso Face da Casa de Caridade Pai João de Oió, e nós fizemos uma live sobre isso. Então assim, o quanto mais de cultura a gente puder levar para a sociedade, a Casa de Caridade também está aqui para isso. Que bom, Fabiana. Mãe Fabiana, desculpa. É muito bom a gente estar fora do terreiro fazendo essas ações, né? Eu lembro que já tive algumas vezes com vocês nos eventos na rua, das curimbas, do Pedra d'Água, e é muito forte isso. Como que você vê, Fabiana, essa juventude chegando no terreiro? Eu sei que na sua casa tem bastante jovens chegando, entendendo o que é a religião, e também entendendo o respeito à cultura afro, né? A sabedoria afro, isso é muito importante. Você, como mulher, dirigente de terreiro, como que você vê essa juventude chegando na nossa religião? Então, meu pai, realmente, meu terreiro tem uma grande parcela de filhos novos, né? E é muito importante, na nossa doutrina, né, respeitando a doutrina de todas as casas, de todos os terreiros, de todos os ilês, mas na nossa casa a gente sempre coloca para eles que uma religião de matriz africana não é somente uma roupa branca e um colar colorido no pescoço, né? A gente tem que ter essa mudança interna de entendimento do que você vai ser dentro desse planeta, levando uma religião com tantas matrizes, com tanta ancestralidade para frente. Sendo mulher, sendo negra, né, e a gente levanta algumas bandeiras dentro do terreiro para que as pessoas entendam, não, a bandeira anti-homofobia, anti-racismo, anti-machismo. Então, além disso, a gente quer demonstrar muito para esses jovens que a importância de você saber que não é só uma religião que você vai só ser um bandista naquele dia da gira, você é um bandista 24 horas por dia. Então, no nosso ilê, essa é a forma que eu falo com os jovens todo momento, qual a importância do canto, qual a importância de saber tocar, qual a importância de saber saudar, porque que são espíritos que cuidam de nós, que são um povo que eles carregam nas costas. Então, temos que ser... eu falo que a gente tem que ser abertos a ouvir a história deles,
principalmente porque às vezes eles vêm com uma história muito pesada, mas a reflexão que vem de nós, que uma mais velha, é que, tipo, essa religião, ela traz raízes, e você tem raiz. Então, cabe você entender o que você vai querer fazer com essas raízes suas, né? Se você vai alimentá-las para nascer novos frutos, o que você vai fazer. Então, é muito importante que o povo jovem que quer agregar a religião de matriz africana, que quer entrar no terreiro de Umbanda, entenda que esse terreiro não foi criado só para solucionar problemas. O terreiro ele é criado para a gente trazer a historiedade e respeito à ancestralidade, principalmente, e ter a mudança tanto emocional, espiritual ou física diante de uma sociedade que às vezes parece estar bem doente, bem carregada, bem pesada. Então, eu sempre digo isso aos meus jovens, aos meus filhos jovens. Nós temos que ser diferentes, nós temos que mudar um pouco, porque eles são sementes novas, né? A gente pode ser hoje eu falo que eu sou um pedacinho de tronco, eu não virei raiz ainda, mas assim, a gente tem que ser um tronco forte, uma folha boa, um fruto sadio, para a gente, quando poder ir mais à frente, a gente proliferar coisas boas para ter essa mudança que pode ter no mundo, né? Essa é a opinião dessa mãe de santo e também da doutrina da nossa casa. E vale lembrar que nosso terreiro ele parou totalmente na pandemia, né? A gente está esperando todos os filhos, a maioria deles estarem vacinados, pelo menos com uma dose. A gente diz a importância da vacinação para a gente continuar esse trabalho magnífico que é estar dentro do terreiro, né? Que é sagrado demais. Mesmo, Fabi, é assim que a gente tem que agir. A gente tem muitas casas boas no interior paulista, né? Casa de Umbanda, de Candomblé, casas sérias. Então, Fabi, se você puder para a gente encerrar essa conversa, agradecendo novamente, deixando a nossa rádio à sua disposição, do Pai Ricardo, para fazer divulgações de eventos da casa. Conte um pouquinho para a gente encerrar, Fabi, a história da sua casa. Depois, por favor, as redes sociais, os contatos de vocês. Novamente, muito obrigado, a benção e parabéns pela umbandista que você é e o Pai Ricardo são. Ô, meu pai, agradeço pelo elogio. Eu acho que não tenho certeza que muita coisa nós aprendemos com o senhor, né? Que é uma diretriz muito importante para a gente. Então, a mudança também, como eu disse, se eu sou mais velha, passo aos meus filhos mais novos, o que nós temos que mudar internamente, e o senhor também fez isso por nós. Então, eu tenho muito respeito, muito amor, muito carinho pelo TVB, pelo senhor. Então, eu tenho a gratificação de sempre pedir a benção de uma pessoa iluminada como o senhor. A nossa casa é uma casa em Sumaré. Ela tem... Todo mundo fala assim, nossa, são... a gente está indo para 5 anos de terreiro aberto, né? E assim, mas o Pai Ricardo ele já tem 18 anos de estrada dentro do axé. Eu já estou indo para 9 anos de estrada dentro do axé. Então, nós somos dirigentes dessa casa, nós temos o respeito, as bênçãos. A casa chama Casa de Caridade Pai João de Oió. Pai João de Oió é um preto velho que nos abençoou com essa dádiva de ter um terreiro em terra para podermos ajudar aqueles que necessitam. Então, quem for de Sumaré, né, a gente deixa aqui o convite, que mais para frente a casa vai reabrir para atendimentos. Por enquanto estamos indo devagar, porque, de novo, né, estamos respeitando a vacinação, a segunda dose está um pouquinho devagar, então a gente vai um pouquinho devagar, mas nada que rezar. Todas as quartas-feiras nós rezamos aqueles que pedem, aqueles que mandam nome, aqueles que têm necessidade, a gente sempre faz as nossas orações com muita segurança. Nosso terreiro está em Sumaré, no bairro Vecom agora. Nós temos por base de 30 filhos na casa e temos o nosso atabaque é totalmente feminino, onde nós temos várias abezeiras, atabaqueiras, que nos traz a felicidade do toque aos louvores dos nossos orixás. A nossa Umbanda, a gente faz uma Umbanda bem pé no chão mesmo, bem raiz. Como o senhor diz, muitas casas aqui no interior de São Paulo são muito boas e realmente, se a gente for falar todos os nomes, nós vamos falar vários nomes de pessoas magníficas, de pais e mães de santos magníficos aqui do interior de São Paulo que tem projetos bons e que está aqui para acrescentar e abrilhantar a nossa Umbanda.
Nossas redes sociais, no Facebook é Casa de Caridade Pai João de Oió, onde nós temos nossas postagens, onde nós colocamos mensagens. Nós temos o Instagram, que é Casa Pai João de Oió, né? Que você pode acompanhar, dá um curtir lá, dá um seguir lá, que vai ser legal. Na nossa página pode dar um curtir também. Eu sou a mãe Fabiana de Iemanjá. Quem quiser falar comigo, eu sou Fabiana Cavalcante no Face. E tem o pai Ricardo Xangô, que é Rick Lupe, que está aí também para ajudar quem tem necessidades. E assim, uma coisa que eu sempre deixo focado: Casa de Umbanda não é um drive-thru de realizações de desejos. Casa de Umbanda é um lugar onde você se cura, é onde você procura um momento de fé, é onde você coloca a sua fé dentro daquela religião. Nada é rápido dentro da Umbanda. Os conselhos são sábios, a Umbanda tem fundamento, amor, caridade. Nós também temos nossos planos de sempre estar dando alimento para as pessoas mais necessitadas, dando roupas para as pessoas mais necessitadas. E assim a gente vai caminhando, porque a gente deseja o povo do axé, né? O povo que traz esse peso da ancestralidade, porque muitos ancestrais já sangraram muito para eu poder estar falando tudo isso hoje. Então, eu tenho que honrar isso de alguma forma. Então, esses somos nós, da Casa de Caridade Pai João de Oió, de Sumaré. E pode ter certeza que quando tiver algum evento, alguma coisa, mais alguma coisa que vai comparecer até o final do ano aqui, mais cartilhas, a gente está querendo ter um espaço de uma horta meio que comunitária, que as pessoas podem ver, com ervas sagradas, com ervas alimentícias. Então, quando tiver mais projeto, a gente vem aqui e fala para vocês. Então, quem quiser conhecer, Facebook, Casa de Caridade Pai João de Oió, Instagram, Casa Pai João de Oió. Sejam todos bem-vindos, foi um prazer conversar com vocês. Obrigado por tudo mesmo, que os orixás nos abençoem hoje, principalmente o Xumaré, que é o dia dele hoje, né? Que venha nos abençoar nesse dia. E com tudo que está acontecendo, venha nos abençoar e nos dar força. Sua bênção, Pai Joãozinho, obrigado por tudo, obrigado mesmo, de coração. Obrigado por essa oportunidade. Falo em nome do Pai Ricardo também. Obrigado pela oportunidade de dar voz aos umbandistas que têm essa necessidade de, às vezes, ser ouvidos. Muito obrigada, Pai. Muito obrigado. Axé a todos. Um bom dia a todos. E que todos os orixás nos abençoem. Gente, na emoção de estar falando de todos os dados, eu acabei me confundindo com o meu próprio Face. Então, o meu Face é Fabi Cavalcante, de Sumaré, que é o Face da mãe Fabiana de Iemanjá. Então, tô aqui para que precisar. Tá certo, pessoal? E, de novo, minha mãe abençoe a todos. Obrigada de novo pela oportunidade. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.